diárias. E é por isso que constantemente, diariamente, nós precisamos nos conectar com essa palavra, para que ela traga direção para a nossa vida, para que ela traga direção para as decisões que vamos tomar, para que ela traga decisões, né, conhecimento, para que a gente possa lidar nos relacionamentos, lidar em todas as áreas da nossa vida. Então, nós precisamos entender que essa palavra, ela traz clareza. Se hoje você acordou sem saber o que fazer e que decisão tomar para o teu dia, eu te digo que o melhor lugar onde você precisa buscar resposta de Deus é através da palavra. É através do conhecimento da palavra de Deus. Então, a disciplina e a correção, no caso, nem sempre elas são confortáveis para a nossa vida, mas elas fazem parte do cuidado de Deus. Né? Às vezes a gente recebe a palavra e tem aquela clareza, mas na hora que o Senhor nos corrige, a gente foge. E quantas das vezes nós estamos fugindo de algo que Deus já falou a nós e nós não estamos obedecendo? Até ouvimos a direção, o Senhor já mostrou qual é o problema, o Senhor já trouxe clareza, mas a gente não consegue obedecer, porque a obediência é um preço a ser pago. E nem sempre nós estamos disponíveis a pagar o preço da obediência. Mas, gente, a recompensa de obedecer é grandiosa. Então, a disciplina faz com que a gente veja o desconforto, e é desconfortável, mas fazem parte do cuidado de Deus para nós. Então, quem aceita ser corrigido, cresce em sabedoria, em maturidade e em proteção espiritual. Então, muitas das vezes, o que parece, né, ser limite, porque quando vem a correção, o Senhor vem assim, olha, não faz, não é para você. Então, chega aquele limite que muitas das vezes a gente não quer obedecer, mas que quando vem esse limite, hoje, né, exatamente evita, quando nós obedecemos isso, né, ele vem exatamente evitando uma queda no futuro. Quando nós obedecemos aquilo que o Senhor tem direcionado, a gente evita problemas no amanhã. Então, tem coisas na nossa vida que se nós tivéssemos decidido há muito tempo atrás, talvez nós não estaríamos passando pelos problemas que a gente enfrenta hoje. Se você tivesse obedecido o Senhor, mas Glaucia, eu não tinha nem conhecia Jesus, mas o Senhor usa pessoas. O Senhor usa os nossos pais, o Senhor usa os nossos professores, as nossas autoridades. Então, mesmo sendo crianças, sempre vem aquelas pessoas nos orientando. Será que nós fomos ouvintes, obedientes daquilo que Deus tinha falado? Então, muitas das coisas Deus cria estratégia, um jeito de chegar até mim e você. Então, muitas das coisas que nós não obedecemos trouxe consequência. Do jeito que a obediência traz consequência para a nossa vida, a desobediência também traz. Então, nós precisamos entender que essa palavra, ela é lâmpada para mim e para você. Agora, eu tenho preguiça de ler a Bíblia. Gente, eu leio, quem tá aqui sabe que eu gosto de ler, que eu aprendi, né, a gostar de leitura, mas eu tenho uma certa dificuldade de parar para ler a Bíblia. Por quê? Porque eu já li a Bíblia, Provérbios eu tenho mais dificuldade, se tornou algo com mais dificuldade, porque parece que eu já li tanto, né, faz o quê? Mais ou menos uns 5 anos que eu venho lendo Provérbios, e aí eu fico 4 ou 5 anos, e aí eu já fico lendo assim, eu já li. Gente, cada leitura é uma experiência diferente, né? Você lê uma passagem da Bíblia hoje, amanhã você vai ler, você tem outro tipo de discernimento, outra revelação, de um nível muito mais alto. Então, a palavra ela se renova, a Bíblia, a própria palavra diz que ela se renova a cada manhã. Então, às vezes a gente não lê porque diz, eu já sei. Não, gente, mergulhe nessa palavra. O Senhor tem algo novo a falar para mim e para você todos os dias. Então, nós precisamos entender que essa palavra, ela traz clareza para o nosso caminho. Seja independente da situação, independente do que você precise hoje. Se você precisa de clareza nos teus relacionamentos, o Senhor tem palavra para você. Se você precisa de clareza nos teus negócios, na tua empresa, seja qual for a área, o Senhor
tem respaldo para mim e para você. Então, devocionalmente falando, esse texto nos lembra de 3 verdades muito importantes, que o mandamento de Deus, que a palavra de Deus, ela ilumina o nosso caminho, ela é clareza para nós. Então, se nós não buscamos palavra de Deus, a gente vai tropeçar. A gente vai tropeçar nos problemas, a gente vai tropeçar nas adversidades, a gente vai ter vontade de desistir, porque o caminho está muito escuro, porque não existe clareza. Mas aí nós precisamos entender que essa palavra vai trazer clareza. E se nós não estivermos lendo ela, a gente vai se perder. Então, a instrução que vem através dessa palavra, a instrução divina, ela traz clareza para os tempos confusos da nossa vida. Então, se nós não estivermos buscando conhecimento, não estivermos lendo essa palavra, a gente vai se perder no meio do caminho. E aí eu pergunto para você, quando foi que você leu a Bíblia? Quando foi que você parou para ler Provérbios? Glaucia, eu comecei a desistir. Glaucia, eu comecei a ler a Bíblia, parei. Glaucia, eu lia pelo menos um versículo por dia, não estou fazendo mais. Aonde você parou? É bom você retornar, nem que seja com um versículo. É bom você retornar à leitura, nem que seja lendo Provérbios. Hoje, dia 7, lê Provérbios capítulo 7. Mas não para de se conectar com essa palavra. Não para de se conectar com esse livro, que quando abre é Deus falando comigo e com você. Então, as 3 coisas que nós não podemos esquecer, os mandamentos. A palavra, né? O mandamento ela é luz. A palavra de Deus ela é luz. A instrução é clareza para o nosso caminho. E a correção. A correção é um sinal do amor, né? Do amor de Deus para a nossa vida. Que conduz a vida. Mas, Glaucia, correção sim. Porque se nós não formos corrigidos, alguém não trouxer, não puxar a nossa orelha, a gente vai continuar no pecado. Se o nosso líder não vem nos orientando, né, no que devemos fazer ou não, a gente vai continuar no pecado. Então, a correção, ela nos conduz a uma vida. Ela nos conduz à vida, à obediência. Então, nós precisamos todos os dias estar dizendo, Deus, ó, traz clareza para o meu caminho, traz direção para o meu caminho. Eu preciso. Então você tem que dizer, Deus, eu preciso ser guiado pelo Senhor. Eu preciso ser conduzido para um lugar que vai me trazer segurança, que vai me fazer prosperar, né? Então faz uma oração ao Senhor e diz, Senhor, ilumina os meus passos com a tua palavra. Olha, Deus, eu não estou nem com vontade, o Senhor sabe. Não tem para que eu mentir, porque Ele sabe. Mas eu estou aqui. Eu vou ler. Fala ao meu coração que todos os dias eu tenha sede da tua palavra. Então dá-me humildade para que eu possa, quando ser corrigido, ter um coração sensível, cheio de sabedoria, que eu possa obedecer aquilo que o Senhor tem falado. Amém? Então diz ao Senhor que seja feita a tua vontade na minha vida e não a minha, porque eu sei que o meu é limitado. O Senhor sabe o meu amanhã, o Senhor sabe aonde eu estou daqui a 1 ano, 10 anos. Então o Senhor já viu o nosso futuro, sabe o que é melhor para mim e para você. Então quando a correção vier, simplesmente aceita e diz, Deus, obrigado porque eu tenho visto o teu cuidado. Porque quando Deus nos corrige, existe cuidado. Então, a palavra ela ilumina, né? Ela traz instrução, ela traz correção. Mas, Glaucia, o que ilumina? Em que sentido, né? Esse significado é trazer luz, é trazer clareza, é trazer direção. A palavra de Deus, ela ilumina, porque ajuda a enxergar, né? Ela ajuda a enxergar o que está certo, evitando caminhos errados na nossa vida. É como que a luz em um lugar escuro, tá tudo escuro, você consegue andar? Você vai devagarzinho assim, mas com medo, pode ter um buraco na frente, você cair, não é assim? Então, não tem como a gente andar num lugar escuro. A gente não sabe para onde ir. Não existe direção, não existe clareza. E a palavra de Deus, ela tem ela tem esse significado de iluminar. Então, se você hoje está meio que perdido na tua vida, pede palavra, vai para a palavra de Deus e pede direção a Deus. O Senhor vai trazer clareza para você. Então, a instrução, né? A instrução significa o ensino, né? Então, às vezes a gente lê a Bíblia e vai embora, mas olha, eu estou lendo a Bíblia, nada está mudando. Peraí,
Você lê a Bíblia e a meditação fica onde? Porque é quando a gente medita na palavra que nós começamos a enxergar o ensinamento dela. Então não é ler como a gente lê um livro, que às vezes aleatoriamente a gente está lendo e pronto, não para refletir sobre o que aquela história pode trazer para a minha vida. E a palavra de Deus, ela precisa ser meditada. E o que é meditar? É imaginar a história. Quantas das vezes nós estamos pensando em algo e dizer, olha, foi assim comigo. Uma palavra muito clara sobre o que a gente pode estudar hoje é colocar a vida de Jonas. Jonas, ele recebeu uma direção, mas ele não obedeceu. Né? Então nós precisamos entender isso. Então a palavra ela traz ensino, orientação, conselhos, né? que nos fazem viver o bem da palavra, que faz nos encontrar com o nosso propósito. Então Deus ilumina através da Bíblia, trazendo sabedoria e trazendo experiências para nós, através dessa palavra, né? Aprendendo a agir de forma correta. Então não foge dessa palavra, né? Tá com sono, lê a Bíblia de manhã. Ah, é complicado fazer devocional durante o dia, Glaucia, é uma correria lá em casa. Acorda 15, 20 minutos antes do horário que você já acorda. O meu celular desperta 4h40 da manhã. É um horário em que eu sinto que é tudo tranquilo, né? E que eu posso estar ali no meu momento, orando, lendo a palavra, refletindo sobre ela. E a correção, né, que nós não podemos esquecer, que é ajuste. Quando vem correção para mim e para você, é o Senhor trazendo ajuste. É ajuste, é disciplina, é mostrar como os erros para que haja mudança na nossa vida. Então nós precisamos dizer, Deus, olha, ilumina minha mente. Ilumina minha mente, querido. Traz instrução para o meu caminho. Traz correção. Quando vem a correção, Deus, muito obrigado. Porque é através dessa correção que a minha vida vai ser transformada. Que eu não vou voltar às mesmas práticas de pecado. Porque toda correção acarreta consequência. Se nós não mudarmos de vida, vem consequência. Então nós precisamos dessa palavra para trazer clareza para o nosso caminho. Amém? Então Deus, ele fala aos nossos corações. E como eu estava falando, né? Deus mandou Jonas. Né? Depois você pode estar lendo a história de Jonas. A história em que Deus falou com ele. Né? Então, Deus, ele mandou Jonas ir pregar lá em Nínive. E o que é que aconteceu? Ele fugiu. Ele tentou fugir tentou fugir para outra direção. Ele entrou no navio, foi para o lado contrário. Ele foi para onde? Ele foi para Tárcia. É Tárcia. Acho que é algum nomezinho assim, que não me recordo. Mas ele foi para o outro lado. Ele não foi para Nínive, onde Deus tinha mandado ele ir. E o que é que aconteceu? Porque Deus, ele trouxe a palavra para Jonas. Jonas entendeu e não podia fugir. Ele entendeu que não podia fugir da vontade de Deus. A instrução que Deus trouxe para Jonas, né? Deus já tinha dado a orientação clara para ele, mas ele desobedeceu. Mas ele trouxe correção para Jonas quando Jonas ele foi engolido por um peixe. Aí lá dentro da barriga do peixe, Jonas ele entendeu, ele foi disciplinado, né? Para Deus, olha, me traz para que eu possa voltar para o lugar que o Senhor me chamou. Então existem problemas e circunstâncias na nossa vida que nos fazem entender, caramba, eu era para ter obedecido. Então quando você estiver dentro de um problema, você diz, olha, Deus me orientou e eu desobedeci e olha onde eu estou. Foi assim com Jonas. Jonas, dentro da barriga do peixe, disse, olha, Deus disse que era para mim ir para Nínive. Pregar lá em Nínive, eu fui para outro lugar. Eu desobedeci. E nós precisamos entender que existe consequência quando a gente não obedece. Nós precisamos entender que existem consequências quando a gente não está fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então, o que Deus tem falado a você, através da sua palavra, através de situações que você está vivendo. Diante de tudo que você está vivendo hoje, o que você pode aprender? Pergunta para você mesmo.
o que Deus quer me ensinar através daquilo que eu estou vivendo hoje. Eu tenho permitido que a palavra de Deus ilumine as minhas decisões. Eu tenho buscado a palavra de Deus antes de tomar qualquer decisão. Ou eu tenho sido aquela pessoa que só quando deu errado, que deu com a cara na parede, aí disse, Deus, olha, não deu certo. E por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor... Se muitas das vezes nós não estamos orando para que Deus traga clareza para a nossa vida. Então, quando a gente é corrigido, como é o nosso comportamento? A gente fica orgulhoso, diz, não é assim. Ou a gente é humilde para aprender. Como é que você está se comportando? Existe em alguma área na sua vida, né? Você pode pensar na minha vida, que estou fugindo em direção a outro lugar que Deus não mandou eu ir como Jonas? Será que Deus já disse, olha, fulano, faz assim, e você está fazendo de outro jeito? E o Senhor se arrepende, e você não se arrepende. Pare de fazer isso, que isso é pecado, e você continua fazendo. E o Senhor diz, olha, seja sábia, e você... como uma mulher tola. O Deus tem dito, seja o sacerdote da tua casa, endireita as tuas veredas, e você continuando no erro. O que é que Deus tem falado ao teu coração e você tem feito errado? Será que você tem fugido? As tuas experiências hoje, ela tem te aproximado, tem te afastado do Senhor. Aquilo que você está vivendo hoje, está te aproximando ainda mais de Deus ou está te afastando de Deus? Nós precisamos todos os dias refletir sobre isso. Então a palavra nos traz isso. Então quando algo der errado na nossa vida, né, você procura aprender ou você passa o tempo todo reclamando? De uma forma muito prática para o dia de hoje. Quando algo dá errado, você reclama ou você agradece? Deus não deu certo. Não deu certo porque o Senhor sabe que não era para dar, que não era o momento, que não era para mim. Ou você fica, nunca dá certo nada para mim. As coisas não dão certo para mim, dá para todo mundo, menos para mim. Porque eu faço tudo, você reclama, você murmura, você agradece. Qual é o posicionamento? Como é que você se comporta diante das situações da tua vida? Pergunto para você mesmo, eu tenho ouvido os conselhos sábios ou eu faço tudo do meu jeito? Às vezes você recebe um direcionamento do teu pastor na igreja e diz, não é desse jeito não, você não conhece minha vida, eu vou fazer do meu jeito porque eu que estou entendendo. Gente, se tem uma coisa que eu aprendi é ouvir conselhos. Na maioria das vezes, quando a gente está passando por um problema, a gente não consegue entender. Então, a pessoa que está do lado de fora, ela consegue muitas das vezes enxergar melhor do que nós mesmos. Principalmente quando é devido ao relacionamento. Às vezes a gente está tão apaixonado ou está tão querendo fugir de tal relacionamento que a gente não consegue enxergar. A gente só consegue enxergar o nosso papel, o nosso direito. A gente não consegue enxergar o direito do outro. Então, quando você senta com alguém mais sábio, né, que você, que tem mais entendimento, que é mais maduro na fé e até mesmo nas experiências, ela vai dizer, olha, Glaucio, se é assim, casamento é isso, isso e isso, você faria assim, eu não consigo enxergar da forma que você está enxergando, mas tenta dessa forma. Então, gente, é incrível como as coisas vão aflorando, é justamente o que a palavra traz, né, lâmpada, clareza, tá? A palavra diz, João 8,32, eu acho que é João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe libertação sem conhecimento. Não existe mudança de vida sem conhecimento. Você só vai conseguir mudar a tua vida quando você tiver algo novo, quando você entender o caminho. Se você não entende que a tua vida pode mudar, você vai continuar do mesmo jeito. Mas se você entende hoje que o Senhor tem mudança de vida para mim e para você, você só continua na vida que você está vivendo se você quiser. Porque eu estou dizendo para você que o Senhor tem palavra de vida eterna para mim e para você. Que o Senhor tem como mudar a nossa vida hoje, se nós nos estivermos disponível para Ele mudar. Então você só continua aonde você está se você quiser. Mas enquanto nós não tínhamos entendimento disso, a gente podia continuar. Mas a palavra foi revelada para mim e para você. Jesus, ele muda a história da nossa vida. Se nós quiser que isso aconteça, a nossa vida vai ser mudada. Então, o que a gente tem que fazer? Entregar.
Jesus, eu estou te entregando a minha vida. Porque eu entendi que no Senhor as coisas podem ser diferentes. A minha vida pode ser diferente, a minha história pode ser mudada. Amém? Então, as minhas escolhas têm trazido ou têm trazido consequências boas ou consequências ruins das minhas escolhas. Então, começa a refletir o posicionamento que você decidiu ter na sua vida. Ela tem tido bons frutos? Ou você tem colhido coisas ruins das decisões que você tem tomado? Então, nós precisamos todos os dias refletir, caramba, o que eu estou decidindo fazer da minha vida, já faz um tempo que eu estou fazendo, eu não estou vendo resultado. O que eu tenho que fazer? Aí você vem para a palavra e a palavra vai trazer o quê? Clareza. Direcionamento. Então que hoje seja o dia em que você diga, Deus, eu não vou fazer mais nada se eu não tiver direcionamento de Deus. O que eu preciso corrigir hoje para que eu não sofra amanhã? O que é que você precisa corrigir hoje para que você não venha ter consequências no teu amanhã? Se você não muda, nada vai mudar. Agora, quando eu mudo, tudo muda. Não tem como você colher frutos diferentes plantando a mesma sementezinha. Não tem como colher coisas diferentes fazendo a mesma coisa. Então, se eu quero que meu fruto mude, eu tenho que mudar o meu posicionamento, eu tenho que mudar a minha semente. Amém? Então, o que é que você vai mudar no dia de hoje? Eu tenho certeza que Deus já falou ao teu coração. Eu tenho certeza que o Senhor já disse, olha, você tem que parar com isso, você tem que fazer isso. Se você está ouvindo uma voz te dando essa direção, é Deus que está dizendo, pare de fazer o que você está fazendo. Amém? Eu estou sendo luz, eu estou sendo exemplo para as pessoas que estão ao meu redor. Como tem sido o teu comportamento? Será que você tem sido luz, lâmpada? Você tem sido a pessoa que tem trazido clareza para a vida de outras pessoas? Como você está se comportando com as pessoas que estão? Mas, Glaucia, eu tenho o teu testemunho, sim. Nós viemos aqui com o propósito de levar a palavra de Deus para outras pessoas. Um dia você foi alcançado. E agora você tem a oportunidade de alcançar vidas para Jesus. Você é fruto de oração de alguém. Eu sou fruto de oração de alguém. E você pode ter os teus frutos também. A palavra disse ir de fazer discípulo. Então nós somos canal de salvação para outras pessoas. Então é importante sim como você se posiciona. Como você está, como você tem andado por aí. É muito importante. Tem muitas pessoas que não querem saber de Jesus por conta do testemunho de pessoas. Eu ser cristão, eu ser crente, não é assim que as pessoas falam? Olha, eu conheço tanta gente que é crente, olha o testemunho. Eu já conversei com várias pessoas que dizem, Glaucia, no meu trabalho, a pessoa que é mais fofoqueira, ela é cristã. E eu me envergonhei. Gente, eu me envergonhei. Então nós precisamos ser exemplos. Então analise como você tem se comportado. Amém? Que hoje seja o dia em que nós vamos entender que existe algo novo de Deus para ser derramado na nossa vida. Nós precisamos entender que todos os dias existe algo novo de Deus a ser derramado para os nossos corações. Se você for olhar lá em Jonas capítulo 1, verso 17, ele diz, então o Senhor enviou um grande peixe para engolir Jonas. E ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Quem determina o tempo que você vai ficar dentro desse problema é você. Quando Jonas ele se arrependeu, quando você lê Jonas capítulo 2, verso 2, diz assim, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Jonas, ele teve essa experiência com Deus. E as coisas começaram a mudar quando Jonas entendeu, quando Jonas se arrependeu, quando Jonas clamou. O Senhor tirou Jonas do peixe e colocou no lugar que ele tinha chamado. Então Deus ele nos orienta todos os dias. Nós é quem precisamos estar obedientes. Esse versículo que nós lemos, nos mostra o momento que Deus interrompe a fuga de Jonas e começa um processo de correção e transformação. Então nós precisamos entender que todo o tempo o Senhor nos muda, nos dá a oportunidade de mudar. E nós precisamos dizer, Deus me corrige. Assim como Jonas correu
teve consequências. Assim também é comigo. Então me ensina a ter clareza. Se você tiver dúvida que Deus está falando com você, Deus cria algo que fale comigo. Gente, é tão interessante que ontem de manhã eu tive uma experiência, né? Eu orando, falando com Deus ontem de manhã, quando eu fui buscar meu filho na escola. E aí a gente veio conversando, chegou em casa, eu orando em prol disso. Gente, eu estava fazendo devocional ontem, mais ou menos umas 6, 7 horas da noite. Não, umas 8 horas da noite. Eu estava no meu quarto, fechei a porta do meu quarto, coloquei um louvor. E eu estava lá adorando e lendo a palavra. No meu momento de devocional, né? E quando eu terminei, uma pessoa, né, me mandou um vídeo, né? Ela foi uma pastora, ela mandou um vídeo para mim. Gente, se eu disser a vocês que era justamente o que desde manhã eu estava falando com Deus. E eu disse, Deus é muito bom. Deus, ele responde às nossas orações. E eu vejo como Deus é bom. Por isso que eu digo, olha, compartilhe a palavra de Deus. Compartilhe o devocional, compartilhe a palavra. Existem pessoas que precisam ouvir. Às vezes você diz, vou mandar esse vídeo aqui aleatoriamente. De repente você escuta uma pessoa dizendo obrigada, porque esse vídeo me fez refletir. Quantas das vezes eu já ouvi mensagem de pessoas dizendo obrigado por essa palavra. Eu estava precisando ouvir isso. Então seja um canal de Deus para alguém. Amém? Então que você possa guardar essa palavra no dia de hoje e dizer, Deus, o Senhor é exatamente o que eu preciso. O Senhor ilumina o meu caminho, o Senhor traz instrução, direção para a minha vida. O Senhor traz correção, ajustando os meus caminhos, ajustando as minhas veredas, trazendo luz para que eu possa cumprir o meu propósito. Então tudo o que você precisa está aqui. Não esquece disso, tá bom? Então fecha teus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Amém? Querido Deus e querido Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. Obrigado por esse momento, Jesus, no nosso devocional, do nosso Café com Fé, que nós possamos crescer neste lugar, que aqui seja um lugar onde nós vamos ter clareza do teu caminho, da tua direção. Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos estar cumprindo, que nós venhamos ter um coração obediente à tua palavra, quando nós venhamos até ser gratos quando o Senhor nos corrigir. Porque há as correções que vai nos colocar no lugar certo. E é estar no lugar certo que vamos cumprir o nosso propósito. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por não desistir da nossa casa, da nossa família. Deus, em nome de Jesus, nos capacita. Em nome de Jesus, que nós venhamos estar em obediência à tua palavra. Que nós venhamos ser canal de Deus para outras pessoas. Nós declaramos e profetizamos, Pai, que em nome de Jesus, hoje será um dia muito abençoado. Hoje será um dia onde receberemos provisão dos céus para tudo aquilo que nós temos que resolver. Obrigado por tua graça, por tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe a tua casa, que você seja canal de Deus para a tua casa e ser salva também. Não esquece, às vezes a gente fica querendo orar para que Deus salve a humanidade, para que Deus... Vamos começar por nós. Deus me salva, me trata. Aí quando você é salvo, quando você começa a ser transformado, as primeiras pessoas que a gente precisa ganhar é Jesus, é a nossa família. Ganhar para Jesus. Nossa, mas eu não consegui ainda. Então diz assim, Deus, eu já orei várias vezes hoje. Isso, né, eu aprendi com meu pastor. Né, quando você não consegue, você diz assim, olha, Deus me levanta para pregar a palavra para outras pessoas. Levanta pessoas para cuidar dos meus. Mas entenda, o teu testemunho vai ajudar demais essas pessoas a buscarem a presença. Tá bom? Gente, Deus abençoe. E eu espero vocês para o nosso devocional amanhã. Não esquece, né? Eu tô salvando as lives aqui, colocando no YouTube. Então, quando eu mando o link para vocês nos stories, vai lá e compartilha com alguém. Né? Sempre vai ter uma pessoa que vai te agradecer por você ter sido luz no caminho dela para trazer essa experiência com Deus. Amém? Então Deus abençoe e eu espero vocês amanhã, 5h25 da manhã, para mais um devocional. Beijo no coração.